Você está ouvindo Ricardo Ventura? Sim! Vamos para a segunda parte, por dentro da cabeça de Jeff Dahmer. Vamos falar com o doutor psiquiatra Sadi Lanzarin. Sim, senhoras e senhores, um doutor psiquiatra especialista em vários transtornos de personalidade e tudo mais. Ele é um médico que atende de forma semanal ali, todos os dias. Então ele é responsável inclusive por vários espectros aí de comportamento das cadeiras onde ele atua e tudo mais. Então vamos recebê-lo e nós vamos ter esse crossover pela segunda vez entre a psicanálise e a psiquiatria para nós analisarmos por dentro da cabeça de Jeff Dahmer. E como prometido hoje, o Dr. Sadi vai trazer um questionário para que nós, juntos, possamos, nós, quando eu falo vocês que estão nos assistindo, possamos identificar, logicamente, de uma maneira não acadêmica, não numa anamnese médica, mas para nós termos traços ali, nós nos orientarmos para tentar identificar qual possível transtorno ele teria. Porque muita gente falou, não, ele é borderline, ele tem uma carência afetiva, não era genético, foi por comportamento, porque ele era abandonado, por conta que as pessoas só assistiram a série. Lembrando que a série é uma série. Então, muitas lacunas foram insertadas ali, né, enxertadas para virar entretenimento, para virar uma série que trouxesse ali elementos de dramaturgia, de curiosidade, de ação, de medo, para que você continuasse assistindo. Mas tem muita coisa ali que não é verdade. Não está nos autos, não está nas pesquisas, não estão nos livros. Então tem muita coisa ali que foi enxertada. Está bem fiel às partes reais dos inquéritos, das entrevistas, mas tem muita coisa ali que foi assim, o estado da arte, foi colocado ali. Olha lá, tem que falar, ele é esquizotípico, tá? Mas, a gente vai botar a limpo hoje. Tem muitas coisas aí que eu não enxergo como dessa maneira, mas mais ainda é legal por conta que o Dr. Sadi, que é um grande especialista, tem uma bagagem enorme, vai trazer para a gente e vamos levar as considerações também dele. Então, toma cuidado de ficar só fazendo copy-cole, porque principalmente quando é transtorno, parece que as pessoas têm uma peculiaridade de acreditar em tudo que lê e não pesquisa, não pensa, não abstrai, não confronta, não analisa o que está lendo, o que estão dizendo e acabam repetindo e não sabem nem o porquê que estão repetindo aquilo. Beleza? Vamos lá, deixa eu chamar aqui o doutor Sadi Lanzarin. Primeiro, agradecer de novo o convite para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre o assunto. Deu muita discussão, nunca bombou tanto que a minha caixinha de perguntas igual nessa semana, foi uma coisa absurda de gente Legal. Falando. Me mandaram até umas coisas assim, com todo respeito, até um pouco bizarras, assim, de pessoas, por exemplo, um nutricionista fazendo um diagnóstico e publicando um vídeo que ele era borderline. Com todo respeito, igual, eu não entendo nada, minha alimentação é péssima, mas eu não dou palpite de nutrição também, né? É uma coisa meio estranha, porque todo mundo vira especialista, né, Ricardo? Não que eu seja dono da verdade, Sim, longe disso. exato. Mas assim, eu, no caso, estudei 9 anos para estar aqui, mais experiência prática de alguns anos, né? E aí fica um pouco chato, né? Uma pessoa com uma outra especialidade que entende de outras coisas vir dar vários palpites. Não, ele é borderline mesmo, porque eu sei que é. E por aí vai. Não, eu sei que é porque minha mãe é. Né? Eu sei que é porque minha mãe é. Eu sei que é porque meu último namorado era. Então eu conheço, eu tenho local de fala. Então é tipo assim, é uma loucura, né, cara? Tipo, por isso que eu fiz aquele prólogo, para tipo assim, tira um pouco, né, do chapéu do especialista, você que está ouvindo, e ouça o especialista de fato, né? E eu me consulto muito com o Sadi. E Sadi, já vou jogar uma provocação aqui
porque, como você falou, foi tão, repercutiu tanto, e no YouTube também, que eu vou jogar um desafio para você. Nós vamos fazer uma série, eu e você. Então, nós vamos analisar Suzane Richthofen, Canibais de Garanhuns, aquela menininha lá que era A Ilha de um Anjo. Vamos pegar todos esses que eu já analisei e aí você assiste, reassiste, sei lá, e tudo mais. Tem alguns que você já sabe, outros você vai relembrar e tal. Claro. E aí a gente vai criar uma série. Eu não sei se vai ser semanal, quinzenal. Lógico, vai de acordo com a agenda do doutor e a minha agenda também. Mas você aceita? Claro, convite aceito. Vai ser um prazer a gente discutir um assunto que gera muito debate, né, Ricardo? E é legal, porque igual você falou, essa humildade que você tem na questão da saúde mental, de perguntar, falar assim, ó, Sadi, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Do mesmo jeito que eu te pergunto, né? Diretas, muitas vezes... Quando é a linguagem silenciosa, né? Quando linguagem silenciosa, eu mando pro Ricardo, e o Ricardo sempre muito aberto, falando, Ricardo, eu vi tal coisa, o que você acha disso? E o Ricardo dá a opinião dele. Então, assim, cada um entendendo, assim, que a gente está aprendendo, cada um está aprendendo um pouquinho da sua área, né? Agregando um pouco mais de conhecimento. E essa oportunidade que você dá é para realmente formar pessoas com maior conhecimento em saúde mental. Para parar os absurdos que a gente fala, que escuta, né? Que é realmente uma coisa meio... É leigo mesmo. Ah, o cara é narcisista, porque ele se olha no espelho. Essas coisas meio bizarras, assim, que a gente não sabe. Olha, ele é bipolar, porque ele às vezes está feliz, às vezes ele está triste. E você fala assim, caramba, da onde vem isso? Mas, de fato, essa oportunidade é muito importante para isso. Igual você fala da linguagem silenciosa, esse 1% que seja, essa pequena possibilidade de pessoas que estão vendo isso, estão adquirindo esse conhecimento, consegue espalhar esse tipo de informação para muito mais, né? Exatamente, exatamente. Tanto é que eu falo, né? Tira, né? A gente tem que tirar o chapéu muitas vezes do especialista e aprender. Então é tão bonito, né? A gente se colocar no papel do aprendiz. E eu acho que isso serve para todos nós. Você vê, tanto o Sadi falou, pô, o Sadi é meu aluno, cara. Olha que loucura, que honra, né? E ao mesmo tempo eu sou aluno dele, porque, cara, eu falei, eu tenho aulas de psiquiatria particulares. E eu acho isso fantástico. E outra coisa, né? Já convidando as pessoas, Sadi, você sabe que a gente já está para acabar os ingressos. Faltam pouquíssimos ingressos para encerrar para o segundo Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, que inclusive vai ter a participação do Sadi ao vivo, ele vai estar lá, ele vai falar um pouco da experiência dele com a linguagem silenciosa, dentro aí da anamnese médica e tudo mais, e talvez alguma experiência pessoal. E outros especialistas vão estar lá também compartilhando. Então, se você ainda e tiver chance, e tiver ingressos, porque realmente estão acabando. Muita gente falou assim, isso é o gatilho da escassez, imagina que vai acabar. Vai acabar e mais ainda, provavelmente em uma semana acaba tudo. Pela projeção de vendas, em uma semana acaba tudo. Então, se você está com vontade de vir, essa é a hora para você se programar e vir. Clica aqui na BIOS, na minha fotinho, quando acabar a live, e aí você vai lá e consegue adquirir o seu ingresso do segundo lote. Já está acabando o segundo lote, aí depois entra o terceiro lote com pouquíssimos ingressos, e aí só daqui a um ano. Não tem mais chance, não tem chora-me-dói, porque são vagas limitadas. Não tem como. Então, vamos lá. Olha o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai falar do Jeff Dahmer, baseado em fatos reais e não na série. A gente tem a série para ter alguma base cronológica, linear, talvez ilustrar, materializar alguma das coisas que nós conseguimos observar dos depoimentos, da análise, dos livros e tudo mais. Então, isso é bom deixar claro mais uma vez para as pessoas. A série não é um documentário. A série é uma série da Netflix, baseado na vida real. Baseado. Baseado quer dizer que não é 100% real. As partes que eu vi que corroboram com o que eu estudei da vida dele estão muito fiéis, mas tem muita coisa ali que eu não vi em lugar nenhum. Eu não achei em lugar nenhum algumas coisas que estão ali. E hoje a gente vai aplicar são 25 perguntas, né, Sadi? Explica um pouco mais essas perguntas e o que é,
e tudo mais? Como que funciona? A gente tem o grande estudioso de psicopatia, é um psicólogo canadense, que é o Hare. E aí, a partir disso, ele começou a identificar que existia um padrão, principalmente nos presos, tá? Ele começou a identificar que os presos tinham vários desses sintomas, vamos dizer assim. E a partir disso, ele começou a fazer uma escala de identificação em que você conseguia dimensionar se aquele presidiário era só um presidiário comum ou se a gente estava falando de um psicopata de fato, tá? E a partir disso, ele fez essa escala. Não vou falar sobre a pontuação ainda, porque eu acho interessante cada um fazer a sua pontuação, por exemplo, de si. Eu faço isso na palestra, por exemplo, falo assim, ó, vamos primeiro conversar, preencha aí o que vocês acham de vocês, e depois a gente fala se vocês preencheram o seu autocritério aí para psicopata ou não. Então, ou faça isso pensando no seu pai, na sua mãe, no seu namorado, no seu ex-namorado. Então, a gente vai levantar essas 20 questões, vai discutir cada uma das 20 questões, né, para não ficar uma coisa jogada, né? De novo, não existe o certo e o errado, porque eu não tô fazendo uma anamnese com o Dahmer, isso é óbvio, né? Então, isso só para deixar claro. Então, a minha análise, minha visão sobre o Dahmer não significa que eu estou completamente certo, ou que o Ricardo está completamente certo, ou que você está totalmente certo. A gente está falando de uma situação que tem algumas perguntas que são subjetivas, baseados no que a gente viu de história do Dahmer, em documentário e tudo mais. Então, não significa necessariamente que a minha visão é correta ou que a sua é correta. Então, lógico, tem algumas coisas que são pontuais que não tem como a gente discutir. Por exemplo, que ele cometeu vários tipos de crime, né? Isso é evidente, esses pontos ele vai ter, independente da minha opinião ou não. Mas é basicamente isso, Ricardo. São 20 questões em que a gente vai discutir cada questão. A gente pontua 0, 1 ou 2. 2, se estiver completamente certo, ou seja, aquela afirmação é 100% real. Se for mais ou menos um talvez, que a gente não tem muita certeza, é 1 ponto. E se não tiver nada a ver com a pessoa, 0. Certo? Tá, eu até vou botar aqui minha colinha, ó, para depois a gente... também, ó. Tô fazendo aqui, ó. Tô com a minha colinha aqui. Você de casa, faça sua colinha agora. Vamos analisar Jeff Dahmer. Lembrando, essa é a segunda live. Para quem não assistiu a primeira, aconselho fortemente. Vem aqui no meu perfil. Muita gente perguntou do seu perfil. Pô, não ficou salvo tal. Então, para quem está assistindo e é seguidor do Sadi, tá no meu perfil do Instagram. E aí você fuça lá que você vai encontrar. Da outra, eu, sem querer, botei postar sem colocar a máscara ali. E ficou um pouquinho mais difícil de achar. Essa vez eu vou botar a máscara, vai ficar mais fácil. Então, vamos para as perguntas. Pode ser, Sadi? Vamos lá. Vamos discutir essas 20 questões. E, de novo, a gente vai fazer pensando no Dahmer, mas depois, se alguém quiser fazer sobre si, sobre outro, faça. É só para a gente ter uma ideia geral sobre esses 20 aspectos que a gente levanta sobre o psicopata. Podemos começar, então, Ricardo? Podemos. Primeiro item é o charme superficial, loquacidade. O que significa isso? É o cara que consegue te cativar, te levar no papo. É aquela pessoa que chega lá para você e que consegue vender. Você tem 10 bermudas vermelhas, ele vai lá e te vende a bermuda vermelha. Mesmo você não tendo 10 bermudas vermelhas. Ou que você não precisa de algo, ele consegue fazer, te convence aquilo. O maior exemplo disso, que depois a gente vai discutir, é o Maníaco do Parque, né? Que era um cara nem um pouco bonito, vamos dizer que ele não era um Rodrigo Hilbert da vida, né? Não era um cara bonitão e tal. Chegava nas meninas, falava que ia tirar umas fotos dela no meio do mato e as meninas iam com ele. Uma coisa assim que você fala assim, não é possível. Era impressionante. A gente vai falar dele também depois numa situação futura, lembra? Esse é um dos casos que nós vamos discutir também. Então vamos lá, pessoal. O que vocês acham? O Jeff Dahmer, ele tinha uma capacidade de carisma, ele tinha uma capacidade de convencimento, ele tinha ali algo que chamava atenção e ele conseguia usar isso ao seu favor. Então, 0 para de jeito nenhum, 1 talvez e 2 sim, ele tinha. E aí vocês colocam aí. Né? Já tem gente dizendo aí. Eu quero que vocês digitam 0, 1 ou 2, beleza? Digita aí. Boa. 0, 1 ou 2, tá? Sobre essa questão aí. Na minha avaliação, assim, no que eu pude avaliar, se a gente pegar... Não, peraí. Não fala nada ainda. Não vale nada. Não vale. Não, deixa o pessoal falar. A gente vai falar no final, tá? No final a gente volta e faz o gabarito do Sadi, tá?
E aí eu bato bola com você também. Vai ser legal ver o meu, o seu e o que a galera pontuou. Beleza? Perfeito. Então vamos lá. Segunda pergunta. Segunda questão. Superestima. É o cara com bastante traços narcisistas. Que aí entra uma questão que até eu já falei bastante com o Ricardo sobre isso. Que a gente tem uma ideia de que se tem traço narcisista não pode ser outra coisa. E normalmente é comum que tanto o narcisista tenha traços de psicopatia, como o psicopata tenha traços narcisistas. E essa superestima é o cara se achar o bambambam, o melhor de todos, uma ideia de que o que ele faz, ninguém faz melhor do que ele. Essa questão é o mais... Ou que ele é o mais bonito, que ele é o mais sedutor, que onde ele vai, todo mundo vai se apaixonar por ele, ele vai conquistar quem ele quiser. Esse é o segundo item. Então vamos lá. Eu só vou dar uma dica. Não se baseie no seriado. Se você se basear no seriado, vai estar contaminada essa pergunta. Por várias coisas que ele disse no seriado. E aí eu vejo muito pela linguagem silenciosa, sabe, Sadi? Eu vou colocar aqui uma pontuação, mas depois eu vou explicar o quanto que eu entendia que era isso. Então vamos lá. 0. Posso dar só uma dica também? Se for se basear no seriado, pensa mais na questão dele quando estava preso, até, do que o antes. Assim. Ele preso, ele já mostrava algumas coisas lá. Perfeito. Ele preso e também ele na noite. Pronto. Isso. Ele na noite, eu acho que ele era bem mais já atuando, né, como um psicopata, vamos dizer assim. Sim. Terceira questão. Terceira questão. Essa a gente conversou bastante no primeiro vídeo, que é a necessidade de estimulação, tendência ao tédio, que é o que a gente conversou bastante, né? Quem viu o primeiro vídeo já teve um spoiler legal, mas é a necessidade de sempre buscar o novo, um novo estímulo. Cai muito fácil no tédio, quando a gente está falando de psicopata. Então ele precisa cada vez mais elaborar algo novo, colocar algo novo e ir aumentando, 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 até a parte que nem isso tem mais graça e que daí ele chega à conclusão que talvez o legado dele precise ser demonstrado para o mundo. E aí ele é pego, ele pede, implora, me peguem, vai. Cansei disso, me peguem. Cara, essa é a parte mais, assim, entre aspas, genial, cara, do psicopata. Cara, quando você vê essa parte, assim, tipo... Nossa, como faz todo sentido quando você vê muitos psicopatas, né? A história de muitos psicopatas, assim, o quanto que eles... parece que eles precisam mostrar o quanto eles são cruéis. E você sabe que eu comecei a pensar agora num cara... o Steve Jobs. É um cara que parece que em algum momento ele precisava mostrar o quanto ele era cruel. Não adiantava guardar dentro de 4 paredes. Ele precisava extrapolar o quanto que ele era extremamente cruel ali, né, nesse sentido. Mas vamos lá, no caso era tédio, né? Então, se ele se caía com tédio, ele precisava de um estímulo cada vez mais forte para sentir alguma coisa. 0, não tem nada a ver com o Jeff Dahmer. 1, talvez, né, tem alguns traços. E 2, se você tem total convicção que isso é real. Vamos lá. Perfeito. Quarto item? Quarto item. Mentira patológica. É o cara que mente que tá tranquilo para mentir. Inclusive foi uma das perguntas que fizeram bastante na caixinha, que era assim, o cara consegue mentir, tudo bem? O cara consegue mentir até para aquela máquina de detecção, né, que vê frequência cardíaca, sudorese e outras características fisiológicas e não altera. Porque ele mente com uma tranquilidade muito grande. Ele não tem essa coisa que a gente tem. Se eu te perguntar uma coisa e você for mentir agora, além, obviamente, da linguagem silenciosa, que nos entrega muitas coisas, a gente tem a parte fisiológica, né? Que também vai expressar muita coisa. E é aí que esses detectores de mentira pegam, né? Aumento da frequência cardíaca e por aí vai. Então, é o cara que mente tranquilamente, sai mentindo e a vida é tranquila, não tem esse peso na consciência. Show de bola. E aí, pessoal? 0, Dahmer não fazia isso de jeito nenhum. Fazia isso, talvez, se encaixava em algum momento. E 2, com total certeza. 1, 2, 3. Quinta.
vigarice e manipulação. Capacidade de manipular as pessoas e de fazer pequenas coisas não muito corretas, vamos dizer assim. Não crimes propriamente ditos, mas dar golpes, esse tipo de coisa. Tá? Mas principalmente a questão da manipulação em conseguir induzir as pessoas a fazer o que ele quer, como ele quer e passar ileso, né? Boa! Então, vigarice, pequenos golpes, pequenas trapaças, quebrar pequenas regras, pequenos tratados, acordos sociais, e, enfim, corporativos, e ele ele tinha facilidade disso, sim ou não, ou zero. Ele não conseguia ter esse teor de vigarice, né? Esse teor de dar pequenos golpes aí. Aí, 0, 1 ou 2. Sexta! Sexta, acho que é uma das mais tradicionais quando a gente fala de psicopatia, né? Uma das características que mais é mais conhecida, né? Quando a gente está falando do psicopata, que é a ausência do remorso. Ele tinha remorso, ele ficava triste, ele chorava quando ele cometia o crime, Ricardo. De novo, vamos separar o que é seriado do que é vida real, né? Então, para quem viu a entrevista dele falando sobre os crimes e tudo mais, se ele ficava muito chateado, se ele estava muito arrependido quando ele falava sobre os crimes. Ou até se vê o seriado quando ele... eu não assisti tudo ainda, eu assisti acho que até a metade, quando ele está conversando com os policiais. Então lembre-se quando ele está conversando com os policiais. Então aqui é remorso, né? Beleza. Vamos lá, 0, 1 ou 2. 0, assim, 0 imagina, ele se emocionava quando contava dos fatos, ele se arrependia, aí é 0. 1, puxa, eu acho que sim, não sei, talvez. E 2, cara, ele fazia e vida que seguia, tranquilo. Uhul, vamos para o próximo. Vamos. O sétimo, insensibilidade afetiva emocional. Uma pessoa insensível no amor. Uma pessoa que não dá flores, não leva chocolate para a esposa. Uma pessoa insensível do ponto de vista afetivo emocional. Insensível emocionalmente, né? Cara, beleza. Coloquei aqui. Vamos lá. De novo, insensível para conexões aí como ele falou, de amor, ou que tem alguma relação familiar emotiva. 0, tipo, não, ele tinha um relacionamento legal com as pessoas. 1, mais ou menos. E 2, totalmente abjeto de qualquer vínculo emocional aí com a família, por exemplo. Né? Próximo, 8. 8, outra característica bem comum e bem conhecida do psicopata. Deixa eu dar uma dica para as pessoas. Coloca assim, 8 traço e o número que você quer, beleza? Para a gente saber, porque senão vai confundir. Então, agora você vai escrever o 8, você escreve o 8, que é a questão 8, traço e 0, 1, 2, 0, 1 e 2. Vamos embora. Diz lá. Boa. Vamos lá, então. O 8, que é falta de empatia, que é a falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. E aí, o que vocês acham? Ele conseguia sentir a dor do outro, ficar triste pelo outro, ou o que interessava era ele, o que dava prazer a ele? Então vamos lá. Olha que interessante. O 6 é remorso. Remorso é você se arrepender. Falta de empatia é você não sintetizar, você não entender a dor do outro, você não entender que há um sofrimento alheio fora o seu. Né? Você entende o seu sofrimento, a sua frustração, mas você não entende que o outro tem desejos. Né? Então, 0, 1 ou 2. Perfeito. 9. 9? Vamos lá para o 9º item. Esse eu acho muito legal, Ricardo. Porque esse é um item que poucas pessoas associam ao psicopata, mas quando a gente para ver a história dos psicopatas, a gente identifica isso, que é o estilo de vida parasitário. O que é o estilo de vida parasitário, Ricardo? O que é? O cara não trabalha, o cara é sustentado pelo pai, pela avó, pela mãe, pela mulher, por não sei quem. Não tem essa ideia de, vou ter que trabalhar, vou ter que pagar a conta. Ele arruma alguém para sustentá-lo.
Ele vive Caraca! sugando as pessoas, certo? Então ele vive dessa forma. Ele não vai atrás, ele não vai atrás dos objetivos dele, não. Ele vive de sugar as pessoas. Entendi. Bem interessante isso daí. E é legal que esse não se pega a muitos psicopatas que a gente vai analisar. Tem muitos que realmente tinham uma carreira ou tinham eram até bem quistos, né, e bem estabelecidos, né, posicionados, vamos dizer assim, no seu ramo de atuação. Legal isso aí. Vamos lá. O que mais? 10º item? 10º item. Esse eu acho que é até meio bizarro se alguém não marcar 2, né? Descontrole comportamental. Né? Esse eu acho que, né? Pessoas que perdem o controle, que ficam agressivas, que não têm controle total das suas emoções. Que é um erro que muita gente acha do psicopata, né? Que fala assim, não, o psicopata é uma pessoa... É muito frio. Ele não tem sentimentos, né? Dentro daquele momento, ele pode se descontrolar. Então, assim, dentro daquela questão... Ele quer que siga um roteiro. O roteiro dele não é seguido da forma que ele gostaria. Ele vai perder o controle, ele vai fazer muitas coisas terríveis, né? Então, de novo, aquela ideia. O psicopata não tem sentimento nenhum, ele não sente nada. Não é isso. Ele é tem 100% razão e zero emoção. Não dá. é isso. Ele tem o descontrole comportamental, sim. Por isso que muitos são agressivos. Por isso que muitos fazem coisas absolutamente abomináveis, né? E perdem o controle. Principalmente, Ricardo, a gente vê esse tipo de característica não necessariamente no grande psicopata, no serial killer, por exemplo. Mas vamos pegar um cara, um político, ou sei lá, um engenheiro, um empresário e tal, que perde o controle com uma criança e mata uma criança, por exemplo. Né? É um traço que você vê lá de descontrole comportamental. Significa que todo mundo que matou criança é psicopata? Não. Eu estou querendo dizer que é uma característica de descontrole comportamental. De perder o controle de uma forma que uma pessoa comum dificilmente perderia. Saquei. Ou seja, aí junta com sem remorso, junta muitas vezes com a falta de empatia, comete ali um crime bárbaro, porque junta esses elementos que para ele não tem essa conexão de, cara, você é uma criança e você vai se ferrar muito, né? É isso. Então, desse ponto de vista, ele fala assim, tá me enchendo o saco, vai lá e acaba com isso. Entendeu? E isso é mais comum, não tanto no serial killer, mas no antissocial, né? Na personalidade antissocial de uma forma geral. Nesse espectro que a gente fala, ter essa característica. Show. 11. Esse acho que é outro também que, né, vai ser difícil alguém não marcar 2. Já fazendo spoiler. Promiscuidade sexual, né? A história dele é essa, né? Então, acho difícil esse item passar em branco. Certo? Certo. Você sabe que vou dar uma pausa aqui para te fazer uma pergunta. Claro. Eu percebi isso. Eu percebi que, assim, não, sei lá, eu não consigo ver um que não seja, sabe? Até os caras que não são, tipo, assassinos ou serial killers, ou estão inseridos no mundo da justiça, ou da política, ou dos CEOs. É engraçado, cara, que o álcool e a pornografia tá extremamente inserido, cara. Álcool, quando eu falo, é qualquer alucinógeno. Então você vê que drogas, né? Esses caras, eles têm uma pulsão muito grande por álcool e pornografia, sabe? Muito grande mesmo. E aí eu acho que, juntando com a facilidade, é que pode ir para o degrau acima. Você acha que sim, Sadi? Sim, eu acho que aí entra aquela questão que você fala bem, que são as portas abertas e portas fechadas, né? Então, assim, um cara que já cresceu no meio. Igual eu já atendi um adolescente que ele era... que a mãe levava ele pro prostíbulo. Então, ele vivia dentro do local de trabalho da mãe.
Você vai falar que isso não facilitou o comportamento? Ele já tinha, obviamente, ele não nasceu, ele não adquiriu aquilo, ele nasceu com traços antissociais. No meio social, que foi uma beleza para ele, evidentemente ele foi para um lado de agredir mulheres, no caso de sexo com crianças e por aí vai. E hoje está preso. Pois é, exatamente. E aí, quando tem essa facilidade, é que vem a situação de você ir pro degrau para cima. Às vezes você pode ficar só no álcool, pornografia, promiscuidade, ou se você tem uma facilidade maior, você pode querer galgar outros degraus ali, né? É uma coisa que eu percebi. Outra coisa que também eu tenho muita curiosidade, porque a série trouxe isso, né? Mas aí me deu essa curiosidade. O psicopata, ele pode lutar com as suas pulsões? É difícil isso porque ele não entende aquilo como um erro. Esse é o ponto. É aquilo lá que a gente comentou no vídeo anterior, na semana passada, que é assim, se eu nunca enxerguei o vermelho, o que é o vermelho? Tá. Então, assim, é difícil para ele entender que ele tem um problema. Porque ele não sabe como é funcionar de um outro jeito. Então, se ele não sabe como funcionar de um outro jeito, como que ele vai entender que, isso é errado, eu tenho que me controlar? Óbvio que tem algumas situações específicas, Ricardo, que o cara dá um tilt aí na cabeça. Então, imagina um cara que vai para um centro religioso muito rígido e tal, ou com uma formação religiosa muito rígida do pai, da mãe e tudo mais, onde é errado pornografia, onde é errado sexo antes do casamento, onde é errado muita coisa. Na cabeça dele, ele entra num tilt, né? Porque assim, eu não vejo nenhum sentido nisso, de por que é errado, por que não pode fazer isso. E às vezes, não que ele tente se segurar, porque, de novo, ele não enxerga aquilo como um erro, ele não enxerga aquilo como um defeito. Então ele vai reproduzir o que ele acha que é o correto. Mas no pensamento dele, ele pode trazer isso, assim, esse tilt de por que as pessoas pensam diferente? Por que as pessoas fazem diferente do que eu faço? Legal. Ou seja, talvez, então, a gente tem que trocar o verbo lutar. Talvez o psicopata pode adequar as suas pulsões, ou tentar se adequar dentro daquele ambiente que ele vive e que, por convivência comportamental, ele fala, putz, querem que eu faça isso. Tá, vou tentar fazer, mas não faz sentido para mim, mas eu vou tentar fazer. Seria mais ou menos isso. Exato. E aí entra a questão muito importante, Ricardo. Quando a gente identifica que até o item 12, já emendando para o item 12, que é o transtorno de conduta na infância. Esse é o momento da gente conseguir fazer alguma coisa por essas pessoas. Porque se a gente vira para alguém com 18, 20, 25 anos, que já tem uma formação muito bem estabelecida, e fala para ele, você não pode fazer isso porque isso é errado, ou porque aquilo é errado, não vai mudar mais absolutamente nada. A evolução é muito ruim. Então, quando a gente identifica traços de transtorno de conduta com 8, 7 anos de idade, é o momento da gente agir. Onde a gente vai fazer, desculpa o termo, mas fazer com que vire Dexter da vida, né? Com todos os erros que tem no Dexter, mas é assim, entenda que matar pessoas inocentes, matar pessoas é ruim. Mas é ruim por quê? Não, porque tem consequências. Você vai pra cadeia, você vai pra não sei o quê, não sei o quê. Usar drogas é ruim. Por quê? Você vai começar a limitar. E aí a questão que entra muito no transtorno de conduta, que é a parte da rigidez de ensino. Então, muitas vezes, a gente fala pro pai, pra mãe, que assim, tem que ter regras muito bem estabelecidas. Porque na cabeça dele não existe. Então, você tem que implantar isso. Isso não pode, e tem que cortar muito esse tipo de comportamento para você tentar adequar e ajustar para quando ele crescer. Nossa, pra ser menos ruim. Olha que legal. E me lembra desse ponto, se eu esquecer, que a gente vai falar desse ponto num outro caso. Mas tem muito a ver com o que você está falando e que talvez resolveu uma outra situação aí, que a gente vai analisar. Sim. Agora que você está falando, cara, casou muito, cara, essa transformação nessa pessoa aí que a gente vai analisar futuramente. Que eu não quero dar spoiler, mas como agora eu parei e falei, talvez eu vou lembrar junto com você.
É engraçado que as pessoas já estão falando 12, 1, 12, 3, 12. A gente nem perguntou a 12 ainda, caceta. Não, eu só dei uma antecipação do que poderia, do que seria, né? Que é o transtorno de conduta. Mas nem falei o que é transtorno de conduta, né? Mas Vamos tudo lá, bem. 12. Qual que é a pergunta da 12? Transtorno de conduta na infância. E o que é o transtorno de conduta na infância, né? São alguns comportamentos que a gente observa nas crianças. Por exemplo, maus tratos a animais ou falta de qualquer tipo de carinho por animais, gostar de brincar com fogo, uma facilidade de brincar com fogo, de pôr fogo nas coisas, pequenos delitos, então roubar borracha na escola, roubar lápis, roubar essas pequenas coisas, não precisa ser grandes crimes, tá? E uma dificuldade de aceitar regras e ordens. Então, ordem do professor, ordem do pai, ordem da mãe, isso também está presente. Saquei. E aí, pessoal? 0, tipo, Dahmer não tinha nada a ver com isso. 1, talvez. Ou 2, putz, eu identifiquei esse tipo de comportamento no Dahmer. 13. Vamos lá para 13. Deixa eu pegar aqui. Aí, ausência de metas realistas a longo prazo. O que é isso? A falta de planejamento que o psicopata tem. O psicopata, por exemplo, não vou fazer faculdade, porque eu vou ter que estudar, terminar a escola, fazer faculdade, depois começar no emprego ruim para evoluir e tudo mais. São planos que uma pessoa normal normalmente tem, né? De fazer isso, de passar por esses estágios. Planos dessa forma. O psicopata pode não ter nenhum tipo de plano dessa forma. Ou só a reta final. Vou ser rico. Aí vai ser rico como, campeão? Como que você vai chegar nessa parte e ser o rico? Ah, mas não sei, eu vou ser. Ou eu vou casar com a Angelina Jolie. Aí, pô, você nem conhece a Angelina Jolie? Eu vou casar com ela. Saquei. Deu para entender? Deu, não, deu. Então, lá, falta de planos a longo prazo. Isso não se encaixa no Dahmer, ou seja, 0. Mais ou menos se encaixa, ou 2 se encaixa perfeitamente. 14. Item 14. Impulsividade. Fazer as coisas sem pensar direito sobre isso. Que é uma outra coisa que a gente vê, que aí entra, né, Ricardo, a questão do, ele era impulsivo, então ele era borderline, né? Que eu ouvi bastante. Óbvio, borderline é impulsivo também. Mas é uma impulsividade diferente. Na questão do comportamento impulsivo. Pode falar. Doutor, vê se eu meio que matei a charada. O borderline pode ser impulsivo, pode ser explosivo, mas ele tem remorso e sabe a dor do outro. Perfeito. Não só isso evita com que ele faça muita coisa, porque assim, ele sofre muito. O borderline, eu gosto de falar que talvez, junto com o paciente com toque grave, são os dois que mais sofrem. Porque é um vazio, é uma sensação ruim. O cara tem um sofrimento muito intenso, o borderline. Então, legal. Assim, eu recebi muita mensagem de borderline falando assim, pelo amor de Deus, como que estão falando que esse cara é borderline? Eu fico maluca, eu me corto, eu faço as coisas contra mim. E aí vem alguém e fala que ele é borderline. É isso. O borderline tem remorso, tem empatia, tem tudo isso. Beleza, eu vou... Bom, depois eu vou explicar o porquê. Vamos lá, 15. Vamos lá. Item 15, irresponsabilidade. É o cara que, por exemplo, usa droga e enche a cara e pega o carro e vai dirigir a 300 por hora na estrada. Tá nem aí se vai morrer ou não. Ou vai subir e vai... É muito comum, inclusive isso que eu vou falar, características antissociais naqueles atletas de esportes extremamente radicais. Não radicais, extremamente radicais. Sei lá, aquele lá que cruza balões assim, sem nada, segurando o corpo e atravessando, escalando prédios sem nada. Esse tipo de esporte extremamente radical e uma forma meio irresponsável de agir, né? Então, isso é comum. E a irresponsabilidade em todos os aspectos da vida, inclusive nesse. Tá, legal. Muito bom. 16. Vamos ao item 16. Incapacidade de aceitar responsabilidade pelos seus próprios atos. A culpa nunca é minha, entendeu? Eu vou dar um exemplo, acho que legal, Ricardo, e rápido, do que é isso. Uma vez eu atendi um psicopata que preso por um histórico de abuso sexual, que ele virou para mim e falou assim, eu perguntei para ele, mas por que você abusou da criança? E ele me respondeu, a culpa não foi minha. Por quê? Não,
A criança foi lá, bateu na minha porta uma vez para me encher o saco. Eu falei para ela sair. Ela foi lá, bateu na minha janela a segunda vez. Eu falei para ela sair. Na terceira vez ela abriu a porta. Ela abriu a porta, eu fechei e estuprei ela. A culpa é dela, não é minha. Como é que chama essa incapacidade do quê? Incapacidade de aceitar a sua responsabilidade. Ah, tá. Cara, essa é muito típica mesmo dos caras, né? Bem louco. A culpa nunca é minha, a culpa é do outro. Entendeu? É. Vamos lá, 17. Vamos lá, então. Opa! Quase caiu aqui a câmera. Pequeno acidente. Vamos lá. Muitas relações conjugais de curta duração, cara. Então, é uma pessoa que tem dificuldades em relacionamentos a longo prazo. Não fica com um relacionamento de 20, 30 anos. Olha que interessante. Alguns que nós vamos analisar a posteriori tinham relacionamentos longos, hein? É que a gente fala, o cara não precisa gabaritar, né? Mas tem alguns que tinham relacionamentos longos, bem longos. Vamos lá, 18. 18. Delinquência juvenil. É parecido com aquele item que eu falei do transtorno de conduta, mas inclui, além de só roubar pequenas coisas, ele já entra na questão de acusações e condenações durante a adolescência. Então, é o cara que roubou e foi preso, o cara que acabou agredindo alguém. Então, é vamos dizer assim, um passo a mais grave, que virou, de fato, um crime. Aqui eu vou ficar... Beleza. 19. 19. Revogação de liberdade condicional. Esse item é legal, porque temos essa história, né? No Dahmer, que ele tinha uma questão dele ter sido já julgado, né? Conta isso no seriado, que ele por importunação sexual, alguma coisa desse tipo, ele saiu, teve a chance de sair e repetiu o ato. Repetiu depois muito pior do que aquilo, né? Então seria repetir, né? Tipo, revogação ou repetir a delinquência, ou repetir aquilo que ele fez, não perceber que aquilo... Revogação da liberdade condicional. O cara teve o direito de sair e vai lá e repete o crime. Show. E por último, a 20. 20. Versatilidade criminal. O que é versatilidade criminal, Ricardo? Se a pessoa cometeu 3 tipos de crimes, é 0 pontos. Se ela cometeu até 6, é 1 ponto. Se ela cometeu mais que 6, é 2 pontos. Ou seja, a gente vai ter que parar e pensar mesmo. Peraí, fala aí de novo. Se ele cometeu 3 tipos diferentes de crimes, até 3, 0, 1, 2 ou 3, ele não pontua. É pouco. Para você ter ideia. Peraí, 3 crimes diferentes, você fala diferentes no estilo ou... Diferentes no estilo. Versatilidade criminal. Então, assim, roubar uma borracha, depois ele deu soco em alguém, depois ele fez outra coisa. Diferentes tipos de crime. Tá? É uma coisa que a gente tem que pensar e analisar, que não é uma coisa fácil, né, para fazer. Bom, eu consigo facilmente identificar aí essa resposta aí. Vamos lá, então, pessoal. Vamos? Seguinte, eu fiz aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá completinho aqui. E aí eu vou mostrar agora aí. Sadi, vamos lá. Primeiro, charme. O que você colocou? 2 pontos. Coloquei 2 pontos também. Vamos lá, então, porque assim, é o cara que ia pro meio da balada e fazia um cara X ir com ele pro quarto dele sem conhecer, dançava, se adequava à situação. Mesmo com a história de que tava tendo um cara que tinha vários gays morrendo naquela região por um cara que estava sequestrando eles, ou algo assim, os caras ainda iam com ele. Não tinham esse temor, não tinham esse medo. O cara conseguia conquistar essas pessoas e essas pessoas iam com ele mesmo sabendo desse risco que estava tendo. Então não era que nunca aconteceu um caso assim. Todo mundo sabia que tinha o caso e mesmo assim repetia-se o comportamento. Show de bola. 2 pontos. Eu coloquei 2 pontos também, que ele era extremamente sedutor, charmoso, ele conseguia conquistar vários estilos e os mais bonitos, né? Os mais que ele acreditava que eram os caras com dorsos, né? Ele gostava muito de dorso, ele gostava muito da beleza craniana, né? Além do pênis, mas ele tinha essa compulsão aí tanto é que ele puxava ferro e gostava dos caras que eram mais marombadinhos ali.
Ó, eu lembro que ele não pegou nenhum gordo, cara. Olha que loucura, nenhum Verdade. gordinho. Ele não pegou nenhum gordinho. Vamos lá, narcisista. A questão, o item 2 que é superestima. Eu dei 1 ponto. Não sei quanto você deu. No estilo de super... Superestima eu dei 1. Você deu quantos aí? Eu fiquei entre 1 e 2, cara. Porque eu achava ele, na vida dele, um cara meio... Tipo, cara, eu não me sinto um cara muito foda. Eu só me sinto um cara meio que normal e tal. Só que na escola ele era considerado um cara bacana. Ele era o popular. Ele tinha até um fã-clube. Ele tinha um fã-clube do Jeff Dahmer. E nas baladas ele tinha um posicionamento agressivo de eu sou foda, de chegar e falava, não, eu ia nas baladas mesmo e escolhia os caras tal. Eu acho que ele confiava muito no taco dele, entendeu? Eu Por acho isso que eu também. fiquei... Por isso eu acompanho você nesse raciocínio. Eu acho que em muitos aspectos, por exemplo, de ele se sentir às vezes muito musculoso, muito bonitão e tal, dele não ter o receio de chegar, ele simplesmente chegava nos caras que ele queria chegar e ponto final. Esse nível de timidez, de insegurança, ele não tinha, né? Só Isso. que também na questão do aspecto da vida dele, ele não era um cara que ficava pregando muito isso de eu sou muito melhor do que vocês e tal. Por isso que eu dei Sim. 1 ponto. Mas assim, aceito respostas diferentes. Não, apenas gostei. uma variação minha. Não, já me convenceu. Convenceu, me convenceu. Um cara que era meio entediado. E aí? Então, esse aí eu acho que é meio, né, meio bizarro até, né? Que é 2 pontos, né? Ele ficava muito facilmente entediado. Muito né? facilmente E aí ele entediado. aumentando o grau da situação, né? Para criar cada vez coisas novas. Então, até o ponto, né, de ter partes de pênis, de cabeça, de tudo dentro de casa, né? Não tinha nenhum tipo de... Ia fazendo cada vez coisas diferentes. Então, arrancar coração, né? Então, isso foi escalonando, né? Cada vez mais. Coloquei 2. Um cara que mentia muito, né? Um cara que tinha ali uma mentira contumaz. Quanto? Eu coloquei 2 aí também. Coloquei 2 também. Ele mentia pro pai, mentia pra mãe, mentia pra todo mundo que ele precisou mentir nessa vida, ele mentiu. Pra né? todo mundo. Por mais, né, que era óbvio que ele tava mentindo, só no momento que ele foi pego mesmo, sempre, aí ele falou assim, então tá, né? Mas até então ele ia contornando do jeito que ele dava. Ele não tinha problema nenhum de mentir, de falar que era sujeira, né? De bicho morto, de não sei o quê. Sempre, então, a vida inteira. Então, vigarice. Um cara que conseguia ser um vigarista, pequenos golpes e tudo mais. Aí eu fiquei na dúvida. Esse aí é um item que eu fiquei na dúvida, porque assim, ele tinha a questão da manipulação. Ele manipulava muito bem e tal. Mas eu não achava que ele dava pequenos golpes. Ele fazia crimes estrondosos, assim, né? Mas não sei o que você acha, Ricardo. Então, Sadi, ele, por exemplo, ele roubava muitas coisas, né? Ele sacaneava na escola, ele roubava, ele levava coisas escondidas. Nos lugares onde ele trabalhava, ele roubava as coisas. Ele dirigia bêbado. Ele infringia muitas coisas. Tipo, ele não tinha limite. Então, eu vejo ele realmente dando esses pequenos golpes, entendeu? Constantemente na vida dele e diariamente, assim, quase. Entendeu? Sim. Eu já meteria um 2 aí. Acho que dá. Acho que dá para colocar 2 sim, eu concordo com você. Acho que nesse aí você me convenceu. Tinha colocado 1, mas faz sentido 2 sim. Acho que dá para pontuar fácil 2 pontos para ele. Não ter remorso. É o 6. Esse aí eu acho que é evidente que ele não tinha remorso, né? Quando você vê a entrevista dele... Então, vamos esquecer o seriado, né? Vamos falar da entrevista dele. Quando ele fala sobre a morte dos caras que ele matou, aí vem a questão da linguagem silenciosa também, né, Ricardo? Nenhum. Não demonstra nada. Absolutamente nada. Então, tem gente que fala assim, não, mas ele chorou quando ele... Pelo amor de Deus. Isso é um filme. É um filme. Não é o relato dele. Esse não é o relato dele que ele chorou. Né? É isso aí. E outra, ele tinha uma soberba nas entrevistas que era tipo assim... eu tinha que ir lá, aí o cara não queria ficar comigo, eu matava, né? Eu tentava segurar o máximo possível, quando não dava eu drogava, matava, tentei fazer a lobotomia ali e tal. Mas é isso aí. E sempre com um sorrisinho aqui assim. Exatamente. Nossa, agora eu fiquei com a cara dele, né? Com esse óculos, com esse sorriso. Ficou bom. Com esse sorrisinho eu falei, pronto, eu sou o próprio Jeff Dahmer, né? Exatamente. Vamos lá. Insensível a emoções. E aí, cara, qual que você colocou essa? Então, aí
aí é uma coisa que é difícil a gente falar sem ter uma entrevista do pai e da mãe para a gente conseguir identificar outros fatores, né? Se a gente ver a série, eu daria 1 pela série. Pela série eu daria 1 porque ele mostra algum afeto pelo pai, ele demonstra que a relação com o pai não é totalmente trágica, vamos dizer assim, né? Obviamente que os relacionamentos dele afetivos, do sentido de relações conjugais e tudo mais, não tem nenhum. É zero, 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 né? Que ele tem, não tem nenhum tipo de carinho. Mas na parte familiar, não fica claro isso. Eu daria 2 porque, assim, por exemplo, ele tinha um irmão, em momento nenhum tem nenhuma relação com o irmão, né? Nenhum momento demonstra-se nenhum tipo de carinho, de afeto pelo irmão. Mesmo na série. Pelo pai, um pouco. Pela mãe, nada também. Pela mãe, ele não tinha nada. Então, assim, é aquela zona cinzenta, de 1 e 2 pontos de novo. Não sei o que você acha, Ricardo. Só uma constatação aqui, ó. Estão nos assistindo Carla Zambelli, uma das mais votações de deputadas federais aqui em São Paulo, e Leda Nagli. Olha aí. Que legal, que prestígio. As duas estavam nos assistindo aqui, hein? Muito obrigado pela Carla Zambelli e Leda Nagli nos assistindo aí. Muito bom. Vamos lá. Show de bola. Ó, seguinte. Aí, o que você colocou? Que número que você colocou? Então, nesse eu coloquei... Como não tem uma certeza absoluta, eu coloquei 1. Eu coloquei 1 também. Não tem uma certeza absoluta desse caso. E sabe por que eu coloquei 1? Porque, cara, ele gostava do pai dele, cara. Ele gostava. Então, você vê nas entrevistas que há uma ligação. Tanto é que eu falo, cara, será que era uma ligação do mundo externo? Mas eu não sei, cara. Eu sentia ele ali meio... E existia um olhar de ternura do pai com ele também. Sabe? Eu vi um olhar, assim, um misto de decepção e ternura do pai. E dele era um misto também, assim. E ele viveu com a avó bastante tempo. Enfim, não sei. Eu acho que eu colocaria 1. Eu coloquei 1. Eu coloquei 1 por isso. Por essa relação que eu não achei totalmente zerada com o pai, principalmente. O irmão, aparentemente, não leva muito em consideração, mas o irmão parece que nada, com a mãe nada. Mas mesmo com a avó, ele tinha um pouco. Porque ele poderia, né? Não, e ele seguia algumas regras da avó também. Então, assim, entendeu? Ele ia com a igreja. Zerado com a avó. Ele não era zerado com a avó. E de novo, não é falando da Netflix. Exato. A gente pega algumas coisas da Netflix que estão né? Mas quando ele fala, quando eu fui morar com a minha avó, e a própria mãe, hein? Ele só desrespeitou a mãe quando a mãe saiu de casa. Quando deu-lhe a oportunidade. E a avó, a mesma coisa. Ele não fazia no início em casa. Depois que ele começa a levar para casa, porque ele fala, pá, beleza, eu vou ter que levar para casa. Então existia meio que, como eu falei, meio que um respeito ali, sabe, para algumas pessoas, entendeu? Era meio estranho. De novo, entra naquilo, né, Ricardo? Não é o amor e o carinho que a gente conhece, né? É o nosso jeito de demonstrar. Porque, de novo, fala assim, ele não tem nem sentimentos. Ele não tem sentimentos igual o nosso, né? A nossa forma de expressar amor, Sadi, a nossa forma... Eu tô com medo que vai acabar aqui. Se acabar, eu vou até começar de novo. Mas vamos ver se eu não começo de novo. Que número que a gente tá? A gente tá vai pro 8 agora. Caramba, eu não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. 8. Falta de empatia. Então. A falta de empatia, total, né? Acho que aí não total. tem muita... 2 pontos aí. Não tem... Parasitário. 2 pontos. 2 pontos. O cara ia sendo empurrado, jogado e tudo mais. Nunca procurou nada para estudar, nada. Vivia com a avó, vivia com não sei quem. Né? Descontrole emocional. 2 pontos, né? 2 pontos também, coloquei. Promiscuidade. 2 pontos. 2 pontos. Que é? Transtorno de conduta quando criança, não é isso? Isso. Eu avaliei, pelo que eu pude avaliar, eu achei que tinha traços. Tinha. Então, assim, traços dos animais, de maltratar os animais e tal. Não, ele contou isso. O próprio Dahmer, no documentário, ele contou isso, não na Netflix. Exato. Planos a longo prazo. Eu dei 2 também, que não tinha nenhum tipo de plano. Zero plano, né? Agora, impulsividade. Impulsividade. Eu dei 1 ponto para ele em impulsividade. Eu dei 1 ponto também. Eu não acho que seja um cara totalmente... Aqui, ó, 14 e 1 aqui, ó. Botei 1 também. Porque eu não acho que ele é um cara totalmente impulsivo de ir pra balada e fazer no meio da balada as coisas.
mas ele Não. perdia o controle em algumas situações. Isso, então era tipo assim, em alguns momentos, não deu certo, tá bom. Ó, você vai ser mandado embora, tá bom. Ele não perdia o controle com várias situações, ele não perdia. Ele perdia o controle com os caras específicos que queriam ir embora. Mas com outras Exatamente. situações, né? Vamos lá, irresponsabilidade. 2 pontos eu dei para ele, porque ele nunca teve nenhum tipo de atitude responsável ao longo da vida dele. Nesse Eu ponto eu dei coloquei 2. um, sabe por que eu coloquei um? É. Porque de uma maneira ou outra ele trabalhava. Ele mantinha um trabalho, talvez por obrigação, não Talvez. sei, para pagar o aluguel, mas ele tinha algum certo tipo de responsabilidade básica para conseguir viver ali Tá. trabalhando. Entendeu? Por isso que eu Justo. coloquei um. Justo. Ó, 16, incapacidade de. Aceitar responsabilidade pelos seus atos. Putz, isso aqui é 2, né, cara? 2, em Ele momento não, nenhum ele não entendia. ele não Né? entende. Para ele. Tanto que quando ele vai pedir desculpa, que é na entrevista real, ele pede assim, desculpa, né? Como se ele não sabia exatamente pelo que ele tá pedindo desculpa. A entrevista dele é essa. Não, Exatamente. Né? Tô pedindo pela família, assim, ele não tem palavras, ele não consegue expressar o porquê. E ele fala, eu não sei direito por que eu fazia, eu quero pedir desculpa para a família e tal, mas olha, relações a longo prazo. Nenhuma, né? 2, nenhuma. Né? 2, delinquência juvenil. Sim, dois várias pontos vezes. Também. 2 pontos também. Repetir crime. Ele fez, né? Como eu comentei, ele teve o primeiro... Muitos crimes. Ele começou com a questão da revogação lá, que ele tinha sido condenado por causa de ter ficado pelado e tal, se masturbado na frente, sei lá que história lá meio estranha que ele teve. Mas ele foi condenado e depois repetiu um crime muito pior, né? Ele foi para fazer algo muito pior. Então aí é 2 pontos. E o 20 que é versatilidade, o que era isso aqui mesmo? A quantidade de diferentes crimes que ele cometeu. Então aí é uma questão de contar. Se você conseguir contar mais que 6, é 2 pontos. Eu não sei se teve diferentes, assim... eu também não consigo pensar, assim. Eu não consigo ver se tem mais de 6. Enfim, pela galera em casa, quanto que você... as minhas contas deu muito parecida com a sua. Quanto deu, você sabe, Sadi? A minha deu 35. Depois, pessoal, a minha deu praticamente igual do Sadi. Talvez um ponto a mais, um ponto a menos. E quantos pontos ele precisa atingir para ser considerado um psicopata? Vamos lá. Então, a escala de Hare, que é para caracterizar a psicopatia, onde ele vai ficar preso no Canadá, inclusive num presídio separado, né? Vai ter prisão perpétua e tudo mais, porque não tem jeito, né? Precisa de 30 pontos na escala. 30 pontos. No Brasil, a gente teve a validação da escala e tudo mais, e a gente já considera muito alto, acima de 23. Tá? Entendi. E na escala, de uma forma geral, para quem lê, acima de 25. Tá? Mas seguindo o tradicional, que é do Hare, é 30 pontos. 30 pontos a gente fecha... Então o cara passa com uma margem boa, né? 35, 36, ele passou com uma margem boa. E entre 34, como a gente fez. O meu deu 35 também. O meu deu 35. Eu acho que, olhando assim, o que deu mais entre os psicopatas que eu já fiz essa escala, dos famosos, foi o Ted. O Ted deu mais, na minha análise. Mas aí é uma questão também, depois a gente faz... Aí nós vamos fazer, porque para quem está chegando agora é o seguinte, nós vamos analisar todos os psicopatas que eu analisei na linguagem silenciosa, agora nós vamos fazer o crossover de linguagem silenciosa junto com a psiquiatria. Né? Então, cara, fantástico, cara. Eu achei muito legal. E aí, galera, vocês gostaram? Se vocês gostaram, dá para vocês compartilharem com outras pessoas. Por quê? Porque a gente fez todas as perguntas e depois demos aí os gabaritos, sinais e tudo mais. Então, dá para vocês compartilharem, reverem, né? Utilizarem isso. Lembrando, isso é uma coisa meio de... como é que eu posso dizer? Não é nem entretenimento, eu não posso chamar de entretenimento, mas é uma sensibilização sobre o tema. Pronto. O Sadi não está fechando um diagnóstico, ele nem poderia, porque ele teria que conversar. Nós estamos tendo uma sensibilidade mais apurada. Pronto. A gente está tendo um soft skill, uma sensibilidade mais apurada para identificar e falar sobre o assunto de uma maneira material, ou seja, não só dar opinião, como as pessoas estavam fazendo até então, mas a gente conseguir materializar através de perguntas e respostas. Não é isso, Sadi? Perfeito. A ideia é essa, Ricardo, a gente parar de ser o achismo. Eu acho. Então, assim, da onde que eu tirei que ele é
psicopata. Tá aí, ó. Tá aí, tem umas informações que eu identifiquei. De novo, não é um diagnóstico, eu não conversei com ele, não conversei com a família dele, obviamente, mas dentro do que foi possível identificar pela história, pela narrativa, a gente chegou nessa pontuação. E tudo bem, se alguém teve um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo legal, não tem certo ou errado aqui.